Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor para você que me acompanha aqui no canal. Eu já desejo a você muita paz, muita saúde, que as bênçãos de Deus acompanhem os seus passos, a sua vida. Olha, hoje eu tenho mais um assunto a tratar aqui no canal. Eu tenho aqui uma série de vídeos com assuntos muito importantes para você que é cristão, para você que tem certas dúvidas quanto a alguns assuntos. Eu vou estar trazendo, tá, aqui no canal alguns vídeos relacionados, tá, a temas que você talvez queira saber com maiores, né, explicações. Gostaria que você se inscrevesse no canal, que você ativasse o sininho para receber as notificações, que você comentasse abaixo e compartilhasse para outras pessoas. Veja bem, eu já gravei alguns vídeos parecidos com o de hoje no outro canal. Mas, na verdade, já gravei alguns vídeos falando sobre funk gospel no outro canal. Hoje, eu quero falar sobre pisadinha gospel. Pisadinha gospel. O que você acha disso? Tá? Algumas pessoas estão procurando na internet, principalmente no YouTube, aqui no YouTube, se pisadinha gospel é certo, é pecado. E diante dessa demanda, dessa procura de respostas, eu estou aqui. Você que me encontrou, eu estou aqui, tá bom? Preste atenção, a palavra de Deus não tem na Bíblia Sagrada nenhum versículo dizendo que é pecado dançar shot na igreja, que é pecado tocar funk, cantar pisadinha, gospel. Então, por não ter na palavra de Deus um versículo claramente dizendo que não pode, que não deve, então é por isso que as pessoas, ou muitas delas, né, insistem em agradar alguns públicos, né, ou esse público especificamente, e agradar a si mesmo tocando música pisadinha gospel. Mas nós temos que entender algo muito forte. A palavra de Deus, muitas vezes, nós não encontramos na Bíblia alguns versículos que condenam certas práticas. Eu vou repetir. Na palavra de Deus, nós não encontramos, muitas vezes, versículos que condenam certas práticas. Não tem. Mas isso não quer dizer que certas práticas não sejam condenáveis, abomináveis, desnecessárias aos olhos de Deus. Por quê? Mesmo sem ter nenhum versículo para dizer que pode ou não pode, mas a palavra de Deus tem princípios. Aí onde está o negócio. A palavra de Deus tem princípio. Então, o princípio da palavra de Deus, o princípio do Evangelho, é o que está deixando muita gente, como se diz, perdido, confuso. Porque se não encontra um versículo, por exemplo, para dizer que a pisadinha gospel é pecado, então eu vou dançar pisadinha gospel, vou tocar, vou cantar. Só que o princípio bíblico diz outra história, e é isso que eu quero explicar neste momento. Preste atenção. Vamos avaliar a situação da pisadinha gospel. Assim como o funk, a pisadinha gospel é um ritmo acelerado, é um ritmo que fica distante, tá? De um ritmo devidamente gospel, devidamente cristão, que leva a pessoa à adoração. Olhe para cá. A pisadinha gospel nada mais é do que uma pancada musical, do que uma agitação musical gospel. Então, se você está me entendendo, amém. Mas se você não está me entendendo, preste atenção. Assim como o funk gospel, a pisadinha gospel é um ritmo
que conduz as pessoas a uma festa, que leva as pessoas a dançar, a se levantar, a se alegrar na carne. Então, aquele toque, aquela introdução musical, a batida, não faz com que a pessoa fique se derramando de choro na presença de Deus. Não. A batida da pisadinha gospel, tá? Não leva a pessoa a se ajoelhar enquanto a batida está tocando no paredão. A pessoa jamais ficará de joelhos, tá? Preste atenção e medite comigo. Se alguém chegar e ligar um paredão gospel, uma pisadinha gospel, tá? E alguém escutando, a pessoa vai ficar batendo com o pezinho, com a mão, mexendo com o pescoço, tá? Batendo aquelas palminhas, jamais vai se ajoelhar e começar a clamar a Deus em meio àquele som de pisadinha gospel. Então, enquanto a pessoa está lá dançando com o pezinho, batendo com o pé no chão, o pescocinho mole, então está agradando a pessoa que se remexe e o corpo se alegra. Mas a adoração perfeita a Deus para subir não está acontecendo. Então, para que eu vou ouvir pisadinha gospel se para mim é muito bom? Mas não chega o meu louvor no altar de Deus. E isso acontece com as pessoas do mundo. Elas se alegram a noite toda, mas Deus no céu que está vendo nunca se alegrou, porque Deus não recebeu. A pessoa do mundo sai para uma festa, tá? Sai para uma balada e se prepara a noite toda, as mulheres que gostam de se arrumar, né? Os homens vaidosos, e vão para uma festa. Chegam lá, tomam uísque, cerveja, bebem, dançam, ficam suados. Alguns homens tiram a camisa, né? Algumas mulheres tiram a sandália e chegam em casa de manhã, praticamente. Dançou ao som de muitas músicas mundanas, músicas seculares, que não agradam a Deus. Então a pessoa se alegrou, dançou, mas Deus não recebeu aquilo. Do mesmo modo, a pisadinha gospel, apesar de ser gospel, é um ritmo dançante. Então, quando está convidando pelo toque, né, que tem a pessoa a se alegrar, a dançar, certamente a pessoa não vai ter vontade de chorar na presença de Deus, porque o ritmo é alegre. É lógico que você pode se alegrar na presença de Deus exaltando o nome dele, tá? Você pode se alegrar na presença de Deus clamando, gritando, chorando por ele. Chorando de alegria na presença do Senhor. Até mesmo dançar você pode, até deve, se você achar necessário, na presença de Deus. Mas dançar, tá? Mas dançar no Espírito. Diz a palavra que um certo dia, de tanta alegria que Davi sentiu com Jesus, com Deus, ele chega a dançar. Ele chega a dançar na presença de Deus, mas não é uma dança sensual. Não é um funk pornográfico. Davi não dança ao som de um paredão que fica perturbando a cidade o dia todo, tá? Davi não dança ao som de uma pisadinha gospel, onde as pessoas dançam para valer mesmo, dançam para alegrar o corpo. Davi dançou na presença de Deus. Então foi uma maneira que ele encontrou de o adorá-lo. Quando eu danço, quando eu me alegro no Espírito, Deus recebe. Caso contrário, Deus não vai receber. Deus não vai receber. Então, o intuito da pisadinha gospel dentro das igrejas nada mais é do que tornar o culto um culto de homens. Se você chegar numa igreja, seja ela qual for, pentecostal, neopentecostal, não importa. E se naquele momento, enfim, durante o culto, antes da palavra, etc., ali o culto, num dado momento, quem estiver dirigindo, começar ali
a trabalhar com esse tipo de música no culto, com certeza, tá? Com certeza, quem estiver no espírito orando a Deus, buscando, os recém-chegados na igreja chegam, vai orar, né, primeiro, com certeza vão perder a vontade de orar, vão perder a ligação com o céu, porque a própria pancada do funk, da pisadinha gospel, eh, vai desvinculando a ligação que a pessoa tem com Deus, tá? Eu estava inclusive, eh, vendo aqui no YouTube outro dia, né, o YouTube me recomendou um vídeo numa certa igreja, eu não vou dizer o nome não, não sinto vontade de dizer o nome, deixa para lá, que Deus, sabe, né. Mas é uma igreja que prega, né, o poder de Deus, que prega os milagres e etcétera, que acredita que Deus faz. E uma igreja com muitos membros. E numa dessas igrejas, desse ministério, no interior, tá, de um estado brasileiro, uma congregação, havia alguns jovens. Esse vídeo está na internet, tá, é uma realidade. Então alguns jovens dessa igreja, num certo culto, vão se apresentar, tá. Essas apresentações tem muitos, né, tem muitas nas escolas, né. Então, alguns jovens, né, mulheres jovenzinhas com idade entre 14, 15 anos, 13 anos, ficam dançando funk no meio do culto. Não tem nada a ver você aumentar o som de um funk num culto e as jovens dançando, com todo o respeito, mas eu preciso explicar para você compreender melhor. A câmera foca as jovens dançando funk. Aí eu pergunto: você sabe como se dança funk? Talvez sim, talvez não, mas a maneira que se dança funk, pronto, daquele jeito, dentro da igreja. E o pior, e o pior, as roupas que as jovens, mulheres jovens estavam usando para apresentação no altar, na igreja, na frente ali, eram roupas sensuais, porque a própria batida funk, a pisadinha gospel, leva a pessoa a entrar no clima da pancada. Então, uma coisa é você ouvir um ritmo gospel de adoração, de você prantear. Então, como é que os crentes de hoje em dia tá se adaptando, abraçando, aceitando, gostando da pisadinha gospel? Vou entrar em, como se diz, na dimensão espiritual. Como é que esse povo vai se arrepender? Porque não tem como se ser quebrantado de coração ouvindo uma dança, como se diz, parece uma festa mundana. Então, apesar de não ter nenhum versículo que proíba a execução dessas músicas em algum lugar, na sua casa, na minha casa, até mesmo num culto, mas a palavra de Deus tem princípios bíblicos, tem princípios. Então nós temos que ter bom senso. Não tem nenhum versículo, mas pelo princípio bíblico eu vou usar o bom senso. Então, se você tocar um funk durante um culto, vai acontecer uma coisa que você vai ficar de boca aberta, tá? E depois você me conta o que aconteceu. Chame a juventude para um culto. Convide uns jovens da sua cidade e promova um culto jovem. Chame então pessoas que não têm ainda confessado Jesus como Salvador da vida delas e realize um culto. Pode ser numa praça, via pública, e toque aí uns 10 funks, uns 10 ritmos musicais agitados, tá? De preferência pisadinha gospel, para você ver, meu irmão, como as pessoas começam a rebolar. E quem passar por ali, não sendo crente, vai ter uma visão diferente, errônea, do comportamento dos irmãos da igreja. Por quê? Porque quem está vendo ao passar vai dizer assim: no mundo aonde eu estou, eu danço assim. Então, a igreja não pode, não deve se parecer com o mundo, não. O mundo, se quiser ser santo, se quiser mudar as pessoas do mundo,
tem que se parecer com a igreja, tem que buscar as coisas de Deus. Você não é obrigado a agradar as pessoas, tá? Entrando na onda delas, irmão. Você tem que seguir Jesus. Então tem mais gente aí convencendo o crente a ser um desviado, convencendo pessoas de Deus, de oração, para aceitar o padrão do mundo, do que crente convidando uma pessoa do mundo ou pregando e aí ajeitando a pessoa do mundo para levar para a igreja. Então, quando aceita uma pessoa na igreja, aceita Jesus hoje, no mesmo momento tem duas ou três se afastando por causa disso. Porque esse tipo de pisadinha gospel não aumenta a fé de ninguém. As pessoas vão dançando, dançando a pisadinha gospel, vão dançando e acabam dançando. Literalmente começam dançando a música gospel, a pisadinha, e com poucos meses acaba dançando literalmente. Então você que é de oração, você que tem um cargo na igreja, uma função eclesiástica, você que é da membresia do seu ministério, você que é pastor, que é pregador do evangelho, você que tem um compromisso com Deus, você que tem, você que é obreiro, tá? Você que faz parte de um conjunto de louvores da igreja, do coral da igreja, preste atenção. Não ensaie esse tipo de música para os jovens, não. É tudo que o diabo quer, porque a juventude é atraída por esse tipo de música, tá? Não para todos, mas para muitos jovens, os louvores mais que falam de Jesus, da letra bíblica, para muitos jovens é coisa antiga, é coisa que não traz alegria. Porque muitos jovens acreditam, e muitos crentes, que a alegria é essa. Mas a maior alegria é o que o mundo não conhece. A maior alegria do crente é aquela que não se parece com a alegria do mundo. É a alegria do Espírito Santo que o mundo não conhece. Então você tem que entender, regente de coral, não caia nessa para agradar as pessoas. Não faça o parecido com o mundo para ganhar ibope e popularidade. Sabe por quê? Você que é de coral, se começar a colocar isso no meio do coral, dos jovens, por exemplo, vai entrar. Eles vão se alegrar. Só que isso, com o tempo, vai destruir a santidade, a comunhão dos jovens, a vontade de se arrepender, tá? A vontade de se arrepender dos pecados diante de Deus, porque esse tipo de música não pede na letra para a pessoa se arrepender, nem buscar a Deus. O intuito desse som é só dançar. Por isso, no final, todos acabam dançando literalmente. Se você for aqui no YouTube mesmo depois e procurar, vai ter muitos louvores agradáveis para você colocar ali baixinho e escutando e orando no seu quarto. Deus habita no meio dos louvores, não de cantarolas, tá bom? Para dançar na carne, Deus não se agrada, a não ser que dance no espírito. E aí é difícil dançar no espírito. É realmente para quem é um verdadeiro adorador, como Davi dançou. Amém, meu irmão? Então, pisadinha gospel não leva a pessoa à adoração verdadeira ao Senhor Jesus. Nesse momento eu peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito agora, peço que deixe aqui o joinha abaixo. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, que Deus te dê saúde, muita fé. E com a permissão de Deus, muito em breve, eu vou estar voltando aqui no canal com mais uma mensagem em o nome de Jesus.